Paz do Senhor, gente. Eu sou a Tatiana, sou mãe do Luiz Afonso e vim contar um pouco do que Deus fez na vida do meu filho. Ele é um milagre desde o seu nascimento. Nós vemos a mão de Deus em cada detalhe, sendo que entre o final de 2023 e início de 2024, nós começamos a observar alguns sintomas, observar alguns comportamentos do Luiz Afonso, e acabamos percebendo que não estava legal, tinha alguma coisa errada. Fomos procurar o médico. Entre exames, consultas, foram diagnosticados alguns problemas. Entre esses problemas, nós descobrimos que ele tinha um problema no aparelho urinário e isso estava causando uma dilatação importante nos rins. Isso era o que a gente sabia naquele momento. E que o quadro dele seria cirúrgico. Na verdade, aquele problema urinário que estava causando aquela dilatação nos rins fez com que os rins dele parassem de funcionar. As taxas estavam muito altas, o problema era muito mais grave do que a gente imaginava. E aí a gente começou um processo muito doloroso. No mesmo dia 5, o Luiz Afonso deu entrada no CTI de um hospital, onde ele ficou lá durante algum tempo, alguns dias, e o diagnóstico era muito ruim. Os médicos sempre diziam que o caso era de hemodiálise, os rins dele não iam voltar a funcionar de maneira natural, ele teria que entrar para uma hemodiálise. E aí, nesse período, foi marcado uma cirurgia vascular, que é onde os médicos colocam um catéter que ele precisa utilizar para fazer essas sessões de hemodiálise semanalmente. Nós vimos que o momento era de orar, era de pedir ao Senhor para que Deus viesse realizar um milagre. Ele ficou internado durante 27 dias. Esses 27 dias foram dias muito dolorosos, dia onde a nossa vontade, a minha vontade como mãe, era pegar o Luiz Afonso, tirar do hospital e levar para casa, porque você vê o seu filho sofrendo, mas eu sabia que Deus estava cuidando de tudo. O Luiz Afonso foi muito corajoso, Deus esteve ao lado dele a cada momento. E aí, do dia 5 até o dia 19, o diagnóstico era muito ruim, como eu falei, né? Os médicos falavam, olha, ele vai operar, a cirurgia tá marcada. Mas teve um momento que o cirurgião vascular esteve no quarto, no leito onde ele estava internado, e nós falamos para ele que nós servíamos a um Deus que tem todo o poder e que ele tinha poder de mudar o quadro daquela história sem precisar fazer cirurgia. E ele virou pra gente e falou assim, vocês precisam confiar na medicina. Só que o que ele não entendia é que nós servimos ao médico dos médicos, que tudo pode fazer. Foi exatamente assim que aconteceu. No dia 20 de julho, Deus mudou o quadro da história. Deus transformou aquilo que era ruim para a vida do meu filho num milagre, num sobrenatural. Deus, ele confundiu a medicina. As taxas que estavam muito altas e inalteradas começou a voltar ao normal, os rins voltaram a trabalhar, não foi necessário fazer nenhum tipo de cirurgia. E até hoje, quando eu levo o Luiz Afonso para fazer os acompanhamentos médicos, o que eu ouço dos médicos, mãe, é realmente incrível o que aconteceu. As taxas voltarem ao normal e o rim voltar a funcionar sem hemodiálise, eles não conseguem entender. E realmente, só quem consegue entender é quem serve a esse Deus, que é o Deus do sobrenatural. Então eu louvo a Deus por ser mãe do Luiz Afonso, que é um presente na minha vida, e além de ser um presente na minha vida, na minha casa, na minha família, ele é um milagre nas mãos do Senhor. A paz do Senhor, meu nome é Lucilane, eu sou mãe do Benjamin e eu vou contar um pouquinho desse milagre que aconteceu na nossa vida. Eu engravidei e assim, pra gente foi uma surpresa, Foi uma surpresa, mas o Senhor já tinha nos avisado. A gente recebeu uma profecia da nossa diaconisa Rebeca e aí ela me falou que havia sonhado com algumas irmãs, algumas mulheres da igreja e essas mulheres geravam e ela falou diretamente para mim para eu receber que eu iria gerar, receber essa profecia dela que eu iria gerar. E eu guardei aquilo, e a princípio, como eu não tinha nenhuma possibilidade de eu engravidar, eu entendi que fosse algo espiritual, que eu também estava precisando. No final de 2022, o pastor Paulo, ele
lançou uma profecia também do altar que no ano seguinte um casal não seria mais 2, seria 3. Eu recebi aquela profecia, não sei se era para mim, mas eu e meu esposo recebeu. E depois eu comentei com ele, ele falou, também recebi. Então a gente recebeu a profecia. Em janeiro do ano de 2023 eu fiz o teste de gravidez e deu positivo. A gente fiz o pré-natal, tudo bonitinho, não acusou nada. Ele estava crescendo e ganhando peso normal, seria uma gestação normal. E aí, quando eu entrei no 5º mês, a gente começou a se preparar para poder receber a criança. E aí, no caso, a gente fazendo as coisas, eu pegava peso. E aí, eu entrei em trabalho de parto, né? Chegando lá, aí começou a nossa luta, né? Eu já estava com dilatação, ele já poderia ter nascido ali, só que o que eles fizeram, começaram o procedimento para tentar segurar ele mais um pouco. Aí me deram injeções, me deixaram em cima da cama, eu fiquei 20 dias acamada, consegui segurar ele 20 dias. Tive o Benjamin dia 12 de maio de 2023, o nosso milagre. E aí começou a nossa luta, né? Aí realmente a gente viu ali foi uma luta travada, a gente viu que era algo espiritual e foi uma experiência muito forte, né, com Deus. Nossa, todo o processo que ele passou a gente via que tinha algo espiritual, mas Deus estava com a gente. A gente cria a nossa igreja orando por nós, os familiares, amigos, todo mundo orando por nós, orando pelo Benjamin. Foram alguns momentos que foram difíceis pra gente. Lógico que nós somos seres humanos, a gente às vezes dá vontade de desistir, bate o desespero, né? Mas graças a Deus a gente tinha uma igreja, a gente estava com uma cobertura espiritual forte, graças a Deus. E aí a gente conseguiu resistir. Ele ficou 5 meses internado, só que assim, a gente escutava muita coisa. A gente escutava que o Benjamin ia ser uma criança que não ia enxergar, entendeu? Isso deixa uma mãe triste, né? Era muito prematuro, muito pequenininho. Então, assim, corria o risco dele não resistir. Os médicos, eles botam muitas coisas na nossa mente, porque eles não acreditam no milagre, né? Eles não acreditam na força de Deus, né? Eles acreditam na ciência, na força da mão deles, né? Mas a gente a gente sabe que a nossa luta é espiritual. Então, eu entreguei na mão de Deus, lógico que muitos processos, né? Foi uma luta muito grande. E ele tinha o processo de mamar, na mamadeira, que ele tomava tudo na sonda, né? E para poder receber alta. E aí o que aconteceu? Eu nesse momento assim que a gente estava já muito cansado, muito triste, muito exausto, aí foi uma parte que eu senti Deus ali, e foi no momento que eu estava no alojamento e eu escutei uma voz falar comigo, que eu creio que foi o nosso Deus, o Espírito Santo. Falava assim, daqui a alguns dias, né, vocês vão receber alta. Essa voz, uma voz suave que eu escutei, e eu nunca vou esquecer dessa voz. E foi 3 semanas, o Benjamin saiu do oxigênio e conseguiu mamar. E aí a gente saiu dia 13 de outubro. A gente saiu do hospital, a gente recebeu a nossa Vitória, nosso bebê agora, né? Agora já vai fazer 2 anos, né? E esse foi o nosso grande milagre, né? Que Deus operou, né, na nossa vida. E aí eu queria deixar aqui para a igreja, né? Para quem escutar esse testemunho, Lucas 1:37. Porque para Deus nada é impossível.